E o tema das mensagens desse mês, que você vai vir aqui ouvir todas as manhãs deste mês, é a graça de Deus. A graça, quão maravilhosa é a graça de Deus. Eu acho que a nossa mente, a mente humana, ela não é capaz de compreender a graça de Deus, né? O tamanho da graça de Deus. Alguém pode medir, será o tamanho da graça de Deus? A palavra de Deus, ela fala sobre a graça, mas o dicionário da língua portuguesa também fala o que é a graça. A graça, ela é um favor que não merecemos, ela é um favor imerecido, algo que nos é dado além do que esperamos, né? Isso é a graça de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em João 3,16, você vai ver a graça, né? Como explicar a graça de Deus? Como entender a graça de Deus? Como saber que nós temos a graça de Deus ainda nos dias de hoje? A palavra de Deus lá em João 3,16, ela diz assim: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue imaginar aqui quem é mãe, quem é pai? Você consegue imaginar você entregando o seu único filho? Mesmo que não for o único, um deles. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por um bando de pessoas, né? Que somos pecadores, e sabendo ainda que vamos pecar novamente, que mesmo que nos arrependemos, pecaremos novamente, você teria coragem de entregar o seu filho, aquilo que você tem de melhor. Por isso que eu digo que a graça de Deus, a mente humana, ela não consegue entender, nós não conseguimos entender tamanho amor, tamanha graça. É um favor que nós não merecemos. E por mais que nós fizemos boas obras, boas atitudes, demonstrarmos o amor de Cristo aqui na terra, mesmo assim, não somos merecedores da graça. Porque a graça, ela não tem explicação. Não tem explicação Ele entregar aquilo que Ele tinha de melhor para morrer por pecadores, que continuamos pecando dia após dia. Isso é graça, é um amor incondicional. Não há como medir. Não há como nós podemos até tentar retribuir, né? Mas eu entendo que a graça de Deus, por mais que nós tentamos fazer perfeito e fazer melhor todos os dias, nada vai fazer com que mereçamos a graça. O poder da salvação, ainda sendo pecadores que somos, o Senhor, Ele olha nos nossos olhos e nos chama de filho. Ele fala assim, que não importa onde você esteja, onde você vá, você vai continuar sendo filho amado de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 15, versículo 11. A gente fala assim, a graça, vamos ver o que é a graça, né? Tentar entender. Na Bíblia aqui em Lucas tem vários exemplos da graça de Deus, mas esse é um exemplo que encaixa nos nossos dias de hoje, na nossa casa, na nossa família. Às vezes a gente vê acontecendo isso. É a parábola do filho pródigo. Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar, já conhece. Mas o Senhor falou muito comigo através dessa parábola. Lucas 15, 11. Até o versículo 24 nós vamos ler. Amém? E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles pediu: pai, dá-me parte da tua fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda por eles a fazenda. Então o que ele fez aqui, esse filho? O que ele pediu? Ele pediu a herança dele, né? E quem sabe aqui a herança, nós temos direito da herança quando? Quando nós ficamos órfãos, né? Quando os nossos pais, nossa mãe, eles morrem, a gente tem o direito da herança. E esse filho, exigindo a herança dele, ele está dizendo: pai, eu entendi que para mim você já morreu e eu quero a minha herança. Eu quero
desfrutar daquilo que eu só teria direito quando o Senhor morresse, mas eu quero agora. E o pai dele assim fez, né? E lá no versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve lá naquela terra grande fome. E começou a padecer necessidades, começou a passar fomes. E foi-lhe chegado um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para que os campos para apacentar os porcos. Ele foi trabalhar cuidando de porcos. E ele desejava comer, encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E lá ele foi. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Só aqui já é incrível, né? Só até aqui já é incrível. Agora, além disso, o filho disse: pai, eu pequei contra ti perante o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e pôr-lhe-ei um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o. E comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Isso aqui é a prova real da graça, de um favor imerecido, né? Esse pai, ele poderia muito bem ter recebido ele de volta na fazenda, ter colocado ele lá numa casinha, lá num canto, ter alimentado ele, ter dado roupas, ter cuidado dele, dado um emprego e feito ele trabalhar. Mas a graça de Deus, o favor imerecido que temos, o favor imerecido que Jesus, ele conquistou para nós na cruz do Calvário, faz com que esse pai celebre a vida deste filho, mesmo que estava perdido. Faz com que esse pai faça uma festa para ele. Faz com que esse pai coloque um anel no dedo dele e diga: ei, meu filho, eu te amo. Independente do que aconteceu, independente das tuas atitudes, da forma que você agiu, eu te amo e eu vou ser o seu pai. E é isso que o Senhor Jesus, ele está dizendo para você nessa manhã. Ele está dizendo que não importa o que aconteceu, não importa onde nós estivemos, aonde você estava, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, Ele está fazendo uma festa para nos receber. E Ele quer nos receber com um novilho cevado, com um anel no dedo, com vestes novas, porque Ele nos chama de filho. De filhos amados. Você tem noção que você é filho amado do Senhor? Muitas vezes nós perdemos a noção dessa graça, nós nos esquecemos dessa graça que é tão maravilhosa e deixamos que os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fazemos que entristece o coração de Deus, nos afaste da graça de Deus. Quando o Pai, Ele somente quer que você retorne. Fala: pai, eu pequei, eu não sou merecedor da tua graça, mas Ele vai te olhar nos olhos e dizer: ei, vem aqui, você é meu filho, você é meu filho amado, aquele que eu paguei um preço de sangue, aquele que eu acreditei, que eu confiei. Ele olhou para nós, Ele olhou pela nossa nação e Ele se apaixonou por você, por mim, de uma forma especial, que Ele entregou o seu filho, aquele que Ele tinha de melhor. Ele entregou o seu melhor para nós. Mas se a gente continuar lendo ali, o capítulo de Lucas, a partir do versículo 25, você vai ver que algo acontece nesse cenário de festa. Você vai entender que nem todo mundo fica feliz com a graça de Deus. A graça de Deus, ela é um favor imerecido, que nem eu nem você merece, porque a minha diferença para você é o nome do nosso pecado, que é outro, mas todos nós somos pecadores.
tem o pecador que matou, tem o pecador que roubou, tem o pecador que mentiu. É tudo pecado. Somos todos pecadores. E o Senhor, Ele entregou o seu Filho por todos nós. Ele não entregou o seu Filho só para o que prega, só para o que canta, só para o que toca teclado. Não, Ele entregou por todos. Ele entregou pelo assassino, Ele entregou pelo estuprador, Ele entregou pelo bandido, Ele entregou pelo mentiroso, Ele entregou por todos. Isso é graça. O nome disso é graça. E muitas vezes nós ficamos olhando a forma que o nosso pai está recebendo o nosso irmão, e nós agimos como esse irmão mais velho. Quer ver aqui, ó, continua lendo aqui no 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que é isso? O que é aquilo? E ele disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha o que o pai estava comemorando. Quantas mães que os filhos saem aí para a balada, para curtir, elas ficam orando em casa, pedindo: Senhor, cuida do meu filho. Senhor, traz ele são e salvo. Isso é graça. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, que estava com ele, mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Vendo, porém, que este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com os meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre está aqui comigo e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo me alegrar e me regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi-se achado. Muitas vezes nós, agimos como este filho mais velho, olhando a graça de Deus com algum dos nossos irmãos que recebeu um favor imerecido, assim como nós nos indignamos e dizemos: ei, mas eu estou fazendo tudo certo aqui, não tem festa para mim, por quê? Isso acontece na nossa casa. Quem tem irmão aí mais novo, mais velho? Quem tem irmão? Sempre tem um irmão que dá mais trabalho, não tem? Ou é só lá na minha casa? Sempre tem. E nós, como filhos mais velhos, falamos: a mãe só gosta daquele. Aquele é o preferido da mãe. Aquele é o preferido do pai. Será que ele é o preferido? Ou será que ele só está precisando um pouco mais de oração do que você? Será que nós temos agido como esse filho mais velho? Olhando e fazendo birra e falando: eu mereço também. A graça do Senhor Jesus, ela é merecida por todos nós. Por todos nós. E não cabe a nós julgar se um está recebendo mais ou se o outro está recebendo menos. Ele está recebendo simplesmente a graça. A graça de Deus, ela é para todos nós. Quem aqui acha que fala assim: não, eu mereço a graça de Deus? Tem alguém que pode levantar e falar: eu mereço? Não, eu faço tudo certinho, eu nunca pequei, eu nunca menti, eu nunca falei nada, eu nunca falei mal de ninguém, eu mereço a graça de Deus. Tem alguém que pode levantar a mão e falar assim: eu posso? Todos nós recebemos sem merecer. E por que nós cobramos tanto das pessoas? E por que nós exigimos tanto das pessoas, sendo que a graça de Deus, ela é de graça? Sendo que Ele entregou o seu melhor de graça para nós. Por que eu tenho que julgar o meu irmão se ele está pecando ou se ele está deixando de pecar, se a graça de Deus não exige isso? Se a graça de Deus só pede que ele volte, que ele retorne aos caminhos do Senhor e que ele diga: pai, eu estou aqui, eu preciso de você, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua graça. E Ele não vai colocar você lá num cantinho, Ele não vai deixar você de ladinho. Não, filho, pode entrar aqui, ó, senta aqui no cantinho, fica aqui, que eu vou te dar comida. Não, Ele vai fazer uma festa para você. Ele vai se alegrar com o seu retorno, porque todo o tempo que você esteve longe, Ele esteve preocupado, Ele esteve olhando por ti, Ele esteve colocando os seus anjos para cuidar de você, para que você não perdesse a sua vida, para que você não se ferisse. E quando você retorna, é um motivo de graça.
É um motivo de festa, é um motivo de celebrar, é um motivo de dançar na presença do Senhor, é um motivo para que haja uma festa, não para que os filhos mais velhos fiquem ali julgando e olhando e dizendo: ai, eu também mereço, eu também mereço. Todos nós merecemos. A gente precisa parar de ser mesquinho e começar a mostrar para todo mundo que a graça de Deus é para eles. Que a graça de Deus é para o pecador, a graça de Deus é para o andarilho da rua, é para a prostituta, é para qualquer um, é para todos. A graça de Deus, ela é muito maior do que a gente consegue imaginar. A graça de Deus, ela é maior do que qualquer coisa que a sua alma possa imaginar, que a sua mente, que a nossa mente humana consiga imaginar. Isso se chama graça. Vou contar um testemunho de graça. Parece que às vezes é picuinha, mas não é. Quem aqui tem filho, pequeno, filho? Quem tem filho? Levanta a mão. Eu tenho 2 filhos. E a gente, quando os filhos vão crescendo, quem tem filho adolescente aí, você vai me entender. Quando o filho vai crescendo, você já começa a preocupar: ai meu Deus, será que ele não vai batizar? Será que ele não vai levantar a mão? Cada vez que o pastor faz o apelo, você fica aqui: ai, será que vai ser hoje? Vai ser hoje. E eu toda a vida ficava imaginando, né, esse momento, né? Só que a palavra de Deus, ela nos deixa, Deus, ele deixa o livre-arbítrio para nós. Cabe a mim ensinar os meus filhos, dizer para eles qual é o caminho. Mas a decisão quem toma é eles. Eu ensino, a gente dá o exemplo, a gente faz, mas a decisão só cabe a eles, né? E eu não estou fazendo fusquinha pro meu marido, não. Mas domingo passado nós tivemos uma experiência muito incrível lá na nossa casa. Eu não vou chorar, não. Nós estávamos em casa à noite e eu sempre assim, como vocês estão vendo ali, a Isadora e o Denis, eles são grudinhos, sabe? Sabe um que é cúmplice do outro? Sempre assim, o Luca é meu. Mas ela, toda a vida, ela foi mais grudadinha com ele. Então, na minha cabeça, eu sempre pensava assim: nossa, tudo que foi importante na vida dela, ela vai contar primeiro para ele. E eu sempre fiquei pensando assim. E aí onde eu vou falar para você que tem a ver com graça, né? Um favor que nós não merecemos, não imaginamos. E domingo passado nós chegamos em casa e estava assim conversando, de repente ela chegou num cantinho chorando. E ela começou a conversar comigo e daqui a pouco ela olhou para mim e falou assim: mãe, eu vou me batizar. E eu consigo ver a graça de Deus. Parece coisa boba, né? Tá chorando por causa disso? Eu tô chorando porque quando você tem um filho que ele quer seguir os mesmos caminhos que você, que ele quer fazer aquilo que você está fazendo, isso, eu acho que não precisa mais nada. Não precisa de palco, não precisa de microfone, não precisa mais nada. E eu entendi como uma graça de Deus sobre a minha vida, um favor imerecido, porque eu acreditava que ela ia falar para ele primeiro. Mas nós nos abraçamos, chamei ele e o Luca no meio. Eu também quero. E foi uma alegria muito grande. Isso é a graça de Deus. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Ontem nós fomos num restaurante de uns amigos nossos, e ele falou assim: pastor, Deus cuidou até do raminho de alho que eu queria, eu não precisei comprar, apareceu aqui na porta do estabelecimento. O favor imerecido, aquilo que você sonha, o cuidado de Deus, sabe? O cuidado de Deus nos mínimos detalhes, isso se chama graça. Quando você está num lugar e você recebe algo além daquilo que todo mundo está recebendo, isso se chama graça, é o cuidado de Deus com a sua vida. Essa semana nós estávamos no médico, eu e a Pia, e a gente chegou assim num lugar e uma choradeira que só, né, que nós não chora quase. Nós chegamos num lugar e sabe assim, um lugar muito feio, né, e a gente estava lá e eu falei: meu Deus, que vontade de sair correndo daqui.
Quando daqui a pouco chamou e subiu, daqui a pouco ela me mandou uma foto, amiga, nós estamos aqui na área nobre do hospital. Nós estamos aqui sendo cuidados, já tinha tomado café, porque o Senhor, Ele tem algo além, é a graça. É o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, é o cuidado de Deus com aquilo que nós nem imaginamos. E você pode ter certeza que o cuidado de Deus, Ele alcança você. Eu estou falando algumas coisas e eu tenho certeza que você está pensando em alguma coisa aí que você recebeu como um favor que você não merecia. Alguma coisa que você tem feito na sua vida, quando você chega lá, nossa, mas de todo mundo foi assim, mas e o meu foi diferente. É o cuidado de Deus, é a graça de Deus, é o favor imerecido, o cuidado nos mínimos detalhes. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Ai, pastor, agora nós temos a graça, e agora? Nós precisamos celebrar essa graça de Deus. Você precisa celebrar a graça de Deus na sua vida. Você precisa celebrar a graça de Deus nos mínimos detalhes, na sua casa, na sua família. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão perdendo a vida com esse vírus. E você está aqui com a sua família, isso é graça, cuidado de Deus. Eu quero convidar você, a equipe de louvor, vem aqui. Nós vamos celebrar a graça de Deus nessa manhã. Eu quero convidar você a celebrar a graça de Deus, esse favor imerecido todos os dias da sua vida. Quando você levantar pela manhã, que você possa ser grato por esse favor que não merecemos. E como que você pode agradecer por tudo isso? Falando dessa graça para as pessoas. Falando para as pessoas que você conhece, que você tem um Deus que independente do que ela fez, do que ela está fazendo, Ele tem uma festa esperando por ele, Ele tem um anel de ouro para colocar nos seus dedos, Ele tem uma roupa nova para vestir, e Ele tem um novilho cevado para matar, para fazer uma grande festa. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos contar para todo mundo que esse Deus é maravilhoso. Nós precisamos contar para todo mundo que esse Deus ainda faz milagres. Que esse Deus é lindo, que esse Deus, Ele excede todo entendimento, mesmo que a gente queira mensurar ou queira dimensionar o tamanho da graça dEle, é impossível. Porque nós, como seres humanos, nós queremos julgar as pessoas, nós queremos dizer se eles estão certos ou se estão errados, mas a graça de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Ela vai além do que a gente consegue imaginar. Porque Ele é o amor. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: a graça de Deus é para mim e é para você. Tem festa para você. Tem anel de ouro para colocar no seu dedo. É música de festa, gente. Maravilhosa graça. Nós vamos pular, nós vamos celebrar na presença do Senhor Jesus. Nós vamos dançar na presença dEle, porque Ele é dEle a graça, é um dom dEle, é um dom divino. Você vai dizer para Ele: Senhor, eu te agradeço porque eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor me ama. Eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor tem cuidado dos detalhes da minha vida. Eu não mereço, mas o Senhor tem cuidado de tudo. Muito obrigada, Senhor.